Salve, salve galera! Mediunidade e Umbanda, Umbanda e mediunidade. Como nós tratamos da mediunidade na Umbanda? Como nós tratamos da nossa mediunidade e da mediunidade dos filhos da Umbanda? Grandes perguntas e vamos para a vinheta. Salve nosso Pai Olorum, salve suas criações, meu Pai. Salve as 7 linhas de Umbanda. Salve! Pai Olorum dividiu aos orixás a natureza ao criar. A Oxum entregou as cachoeiras, a Xangô as pedreiras e o mar a Iemanjá. Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara, tenda espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção manhã! Meu nome é Paulo Ludogero, para você que não me conhece, e já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir esse vídeo, compartilha, se inscreva, faça os nossos cursos aqui no Clube de Membros, se inscreva no nosso Clube de Membros e venha ter acesso a todos os cursos que nós ministramos aqui dentro da plataforma do YouTube, tá bom? Mediunidade e Umbanda, Umbanda e mediunidade, como nós tratamos com a mediunidade na Umbanda? Vale a pena dizer, que eu quero deixar bem claro, que a mediunidade é muito mais antiga que a Umbanda. É muito mais antiga do que nós possamos pensar. Mediunidade é desde a época de Cristo. Então nós podemos dizer que tem mais de 2000 anos a mediunidade. E ouso dizer que é de antes de Cristo também. A mediunidade sempre existiu. E é muito claro quando eu falo isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, nas conversas que eu tenho, que mesmo antes de 1908 já existia a manifestação de caboclo, já existia a manifestação de preto velho, Brasil afora já existia. Mas não existia uma formatação de você entrar, cantar, ficar enfileiradinho, bonitinho, como o Caboclo das 7 Encruzilhadas fez. Não existia. Foi a partir do advento do Caboclo das 7 Encruzilhadas que nós usamos como um marco para dar início da religião de Umbanda. Existem alguns grupos que negam isso e eu não vou ficar aqui discutindo o que os outros grupos pregam. Eu estou falando o que eu acredito. O que eu acredito. Mediunidade sempre existiu, gente. E se ela sempre existiu, então podemos dizer que a Umbanda é muito mais antiga que 1908? Para mim não, porque a Umbanda tem como marco inicial 15 de novembro de 1908 e 16 de novembro de 1908, a partir do médium Zélio Fernandino de Moraes com o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Agora, o próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele avisou naquela época, se eu sou o único que está tendo reconhecimento, muitos caboclos, Brasil afora, muitas entidades Brasil afora, estão incorporando para trazer a nova religião, para trazer a nova máxima da manifestação do Espírito para a prática da caridade. Ele falou isso. Tá? Então, existem coisas que nós temos que sim que dizer e que ratificar. Existem coisas que não precisam ser mexidas. Não precisam ser mexidas. Mas eu queria falar sobre a mediunidade e a Umbanda. Dentro da mediunidade da Umbanda, nós temos diversos tipos de mediunidade. Isso eu falo no nosso curso de teologia, falei no nosso curso de educação mediúnica, que está aqui no YouTube, faço os nossos cursos, mas todas essas mediunidades estão na Umbanda. Eu vou citar aqui algumas: mediunidade sensitiva, mediunidade intuitiva, mediunidade de incorporação, mediunidade de psicografia, de pictografia, mediunidade de efeito físico. Todas essas estão na Umbanda. E como que a Umbanda trabalha com esse tipo de mediunidade e faz com que esses médios sejam ativos dentro do terreiro? Principalmente os médios que são falantes. Médium falante. Médium falante é aquele médium que começa a falar e vai envolvendo com a sua aura espiritual todas as pessoas e começa a transmitir paz de espírito para elas. Começa a transmitir paz de espírito, paz de sentimento, começa a transmitir sentimentos bons e as pessoas vão gostando de ouvir aquela pessoa e se encanta com o que ela fala. Nós temos diversos médiuns falantes Brasil afora, que quando as pessoas falam, a gente fica encantado com o que elas falam, nós gostamos de ouvir.
E dentro da Umbanda nós podemos usar esses médios falantes, mesmo que não seja o pai de santo ou a mãe de santo, mas coloca esse médio para dar uma palestra no terreiro. Uma palestra mínima de 5 minutos antes da gira, que é uma preleção. Coloque como preleção ali esse médium. Fala, olha, você vai hoje falar. E como descobrir se ele é falante? Faça um rodízio com os filhos de santo. Hoje você vai falar disso, hoje você vai falar daquilo, hoje você vai falar da linha, hoje você vai falar disso. 5 minutos. 5 minutos, porque o assistente que está lá também, ele quer gira, não quer ficar ouvindo. Mas se você descobrir dentro dos seus médios um médium falante, o preparo para a gira nessa preleção vai ser muito melhor. Porque as pessoas vão se sentir mais acolhidas. Muito mais acolhidas. Mediunidade de psicografia. Existem muitos psicógrafos dentro da Umbanda e que, acredito eu, que não estão fazendo uso de sua mediunidade. Por quê? Porque no dia da gira não tem condições. No dia da gira é incorporação, atender o público, fazer o desenvolvimento, fazer isso, fazer aquilo, não tem condições, não tem mesmo, gente. Mas, dentro de uma gira fechada de desenvolvimento mediúnico, não é só incorporar, é desenvolver também as faculdades mediúnicas. Você pode fazer uma meditação, você pode conversar com seus filhos ali, e seus filhos ali, de repente, através da introspecção, buscar uma intuição dentro do terreiro que já está firmado, que vai ajudá-lo, buscar uma introspecção para poder desenhar, para poder pintar, para poder escrever, e dali em diante desenvolver a sua faculdade mediúnica. Então, é possível trabalhar essas mediunidades dentro da Umbanda? Basta ter boa vontade. Basta ter boa vontade, basta você querer ajudar os filhos de santo e não só fazer as giras. E também não só querer ganhar dinheiro. Não existe curso de psicografia, não existe curso de incorporação. Não existe, gente. Não existe. Não existe. O que existe por aí é caça-níquel, é isso que existe, tá? Agora, a mediunidade e a Umbanda, tá? Existe um formato de ser trabalhado. E esse formato já foi determinado lá atrás. Manifestação do Espírito para a prática da caridade. E se é manifestação do Espírito para a prática da caridade, o terreiro de Umbanda tem que ter no mínimo, uma gira por mês voltada para a caridade. Se esse terreiro não tem no mínimo uma gira por mês voltada para a caridade, tem alguma coisa errada. Não é Umbanda. E se não é Umbanda, não tire o nome de Umbanda. Tire o nome. Não use o nome da Umbanda ao seu bel prazer. Só isso. Mediunidade e Umbanda. A mediunidade antigamente, lá no começo do século XX, finalzinho do século XIX, no início do século XX, ela era, e desde a antiguidade, ela era tratada muitas vezes como sinais de loucura, pessoas com problemas mentais. Hoje, graças a Deus, a mediunidade já está muito bem difundida e nós podemos determinar muitos médiuns, nós podemos ver que muitos médiuns têm sim problemas de desequilíbrio emocional, desequilíbrio racional, e esses médios, se bem trabalhados, serão grandes médios dentro de uma corrente. Quando eu falo se bem trabalhados dentro do terreiro. Dentro do terreiro. Porque um médio que está com problemas emocionais, problemas racionais, distúrbios, vamos falar assim, algum tipo de distúrbio, algum tipo de síndrome, alguma coisa, não dá para ser online. Tem que ser dentro do terreiro, para ele sentir o acolhimento. Verdade seja dita, muitos desses médios não conseguem nem sair de casa, mas aí cabe também ao verdadeiro pai de santo ir de encontro com a energia desse médium e trazê-lo para dentro do terreiro. Mediunidade e Umbanda é simples, gente. Eu acho engraçado algumas religiões que são cristãs falarem sobre mediunidade e quererem trabalhar com a mediunidade, se, no entanto, elas contestam muitas vezes a reencarnação. Não dá para entender isso. Outro dia eu estava conversando com um irmão que é protestante,
falando que eu cultuo o demônio, que isso aqui. Eu falei assim, meu irmão, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos. Dentro da minha casa eu chamo toda hora Deus. Eu chamo toda hora Pai Olorum, Pai Oxalá, ou então eu não tenho nenhum problema de falar Deus e Jesus Cristo. Eu não tenho problema nenhum. Eu chamo toda hora eles para dentro da minha casa. E aonde habita Deus, o demônio não tem lugar. Você lá, em vez de você ficar clamando Deus toda hora, você está chamando toda hora o demônio para entrar, para você expulsar. Quem que chama mais o demônio, eu ou você? Então, desculpem esses irmãos. Deixa a mediunidade com quem lida com a mediunidade, que é o candomblé, o espiritismo, o tambor de mina, umbanda, jurema. Deixa para nós, que trabalhamos já com mediunidade. É só isso. Falei aqui, nem sei o que eu falei, gente. Eu só queria falar um pouquinho sobre mediunidade e umbanda e acabei falando bastante aí. Tá aí, mais um vídeo para todos vocês. Deixa o seu like, faça os nossos cursos, seja membro do nosso canal e compartilhe esse vídeo para que nós possamos atingir o maior número de pessoas falando sobre mediunidade e umbanda. Axé, galera!